E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Fábio Arban, sejam bem-vindos ao meu canal. E hoje vamos falar um pouquinho sobre a questão de finanças. Claro, vai ser voltado ao mercado cripto, né? Então, às vezes eu vou falar sobre algum projeto, normalmente projetos mais sérios, voltados a um longo prazo. E eu parei, para quem não sabe, vocês verem alguns vídeos antigos meus, eu falava sobre alguns projetinhos que a gente chamava brincando, mas mesmo assim não é legal. A gente brincava, qual é o scanzinho da vez? O piramidão, não sei o que, a pirâmide do dia. Gente, na boa, vamos ser conscientes, se a gente não entrar nesses projetos, eles não se criam. Você sabe por que que eles existem? Porque tem pessoas entrando. Então, se você está entrando num projeto que tu, mesmo que brinca, assim, a gente sabe, é um tom de brincadeira, mas tu entra num projeto, tu sabe que ele pode morrer dali uma semana, pode ter certeza disso. Você sabe, você tem consciência de que pessoas irão entrar por último e vão ser, como se chama, a base, vão deixar o dinheiro para quem entrou antes. Isso não é legal. Existe uma questão da lógica, a gente tem que pensar, mas quem comprou a moeda lá vamos falar do Bitcoin, lá nos 60 mil, e agora, bom, se ela vendeu, ela perdeu. Se ela não vendeu, ela vai esperar uma futura valorização. Então, normalmente, não é um jogo de soma zero. Como o pessoal fala às vezes, não, existe sim um certo equilíbrio, existe alguma coisa de investimento, existem empresas e instituições que investem muito em alguns projetos, moedas, tokens, seja o que for, próprio Bitcoin, e tem outros que são chamados de market maker. Elas simplesmente colocam dinheiro com a intenção de receber as taxas e elas deixam as pessoas utilizarem o dinheiro que ela cedeu para fazer trades, né, compra e venda. Então hoje eu vou falar rapidinho, pessoal, sobre o básico das criptomoedas, sobre o que é ativo e passivo. Vou puxar um pouco do tradicional. Pessoal, não sou nem especialista, muito menos economista, mas eu vou falar sobre o básico que é para te entender. Antes de começar no mercado cripto, ou se você já começou também, mas começou com o pé esquerdo, vou mostrar para vocês também algumas coisas interessantes, como questão de renda passiva e ativa. A palavra ativo e passivo no sentido de investimento tem algumas diferenças. Por exemplo, ativo é tudo aquilo que te coloca dinheiro no bolso, passivo é tudo aquilo que te tira dinheiro do bolso. Já na renda ativa é aquilo que tu precisa trabalhar, agir constantemente para poder colocar dinheiro no bolso. Já uma renda passiva é aquilo que tu não precisa fazer aquilo constantemente. Então vamos começar no básico aqui. Ativo. Vamos dar um exemplo do que seria ativos no sentido do mercado tradicional. Aluguéis são ativos. Por quê? Porque eles te colocam dinheiro no bolso. Já uma casa é passivo. As pessoas têm uma briga muito forte entre, porque a casa é meu bem, meu patrimônio. Depende da situação, principalmente apartamento. Apartamento é o mais passivo possível. Eu ia dizer, se eu tinha escrito aqui, mas não. Carro, casa, apartamento, então eles são passivos. Eles só te tiram dinheiro do bolso. Eles desvalorizam. Raramente vai ter um ou outro, isso aí é casos específicos, um bairro que evoluiu, cresceu, e aí a pessoa vai ter um terreno que vale mais. Até porque o terreno, na verdade, ele não valoriza. Ele só acompanha o mercado. Eu comprei o terreno em 94 por 5 mil. E agora ele está 50. Sim, o salário era 100 e agora está 1.000, 1.100. Só para você entender, é um exemplo, tá bom? Então, casa, carro, eu botei aqui agora para a gente, para o tempo atual, streaming, a balada, apostas, móveis. Lembrando que apostas, quando eu falo isso, é a aposta aquela de jogo de azar. Porque existe uma grande diferença quando eu falo do cassino, que também é aposta, mas existe um estudo atrás dele sobre como utilizar o melhor momento para subir plano de carreira, para poder aproveitar e ganhar os bônus, tudo mais. Existe uma diferença, sim. Assim como existe diferença da casa. A casa é passiva quando você só compra e não faz nada nela, mas se tu compra 4, 5 casas e coloca para alugar, ela se torna um ativo. É a diferença, né? Negócios, quase todos os negócios visam lucro e aí automaticamente são ativos. Fundos imobiliários, ouro, DeFi cripto. Aí eu comecei a puxar agora a questão da parte de cripto. DeFi cripto, NFTs, tokens, ordinals, para quem não sabe, são os NFTs criados na rede Bitcoin, e as criptos em si, porque algumas criptos vão te gerar alguns dividendos. A criptomoeda também se torna um passivo quando tu compra ela e fica na especulação. É engraçado isso, né? Por isso até eu coloquei, depois eu vou mostrar para vocês aqui. Mas tem um detalhe importante sobre a questão da criptomoeda, que agora
Vamos falar sobre renda ativa e renda passiva. Mas renda ativa é aquilo que você tem que estar trabalhando, produzindo, interagindo para que ele valorize. Então, por exemplo, aí eu já trouxe só, agora eu vou falar só de cripto. Trades, todos. O que são trades? Aquilo que tu compra no mercado e depois quer vender. Então, criptomoeda, token, NFT, qualquer tipo. Por isso que eu coloquei todos, porque senão eu teria que colocar scalp, day trade, swing trade, position trade. O próprio hold também é um trade, porque a pessoa às vezes fala que tem hold, ela comprou ano passado, começou a valorizar e ela está vendendo agora, ficou um ano parado. Quando ela vendeu, ela teve lucro, então ela fez um trade de longo prazo, mas continua sendo um trade. Play to earn, praticamente todos os jogos play to earn, que é jogar para ganhar, tu tem que estar ativo, tem que estar jogando, interagindo para que possa receber algum retorno, fazer alguma negociação, seja com cripto, seja com NFT, seja com a skin que tiver lá dentro do jogo. P2P também. P2P o que seria? Ah, eu comprar de alguém? Não, é você ser o P2P. Então, se a pessoa está fazendo troca e tudo mais, está tendo alguma comissão, ela precisa estar fazendo isso constantemente, né? Senão ela não ganha a diferençazinha. Por exemplo, 100 reais e tu ganha 5 reais por estar fazendo o trade para a pessoa, que é uma troca, né? Sem a maioria com identificação, com KYC, porque já são, hoje em dia elas são corretoras, mas tem muitos P2P que nós conhecemos nos grupos que conseguem fazer valores baixos, claro, trocas de criptomoeda. Aí depois, cassino. Por que eu falo que o cassino é renda ativa? É uma renda ativa. Primeiro, a grande maioria paga algum dividendo, bônus por estar jogando, interagindo neles, e também o plano de carreira. Tem vários que têm plano de carreira. Eu não acho certa essa palavra, mas é para que você consiga entender, e a grande maioria das pessoas falam plano de carreira, não existe um plano de carreira dentro dos cassinos. Existe um projeto de aumento de nível, que tu vai subindo os níveis e vai ganhando cada vez mais e mais bônus, tá? A gente fala de plano de carreira porque gradativamente vai evoluindo, tá? Mas seria subir os níveis de aposta. Então a pessoa apostou 100 reais durante o mês todo, não perdeu aqueles 100, e aí ela começa a girar um valor que ela começa a receber os dividendos. No meu caso, eu recebo praticamente 50 dólares todos os meses só de dividendos do cassino. Mas se eu parar um dia, 2 dias, parar o mês inteiro, eu não ganho mais nada. Tem esse detalhe também. Então, ele se torna uma renda ativa que eu tenho que estar interagindo diariamente, constantemente, alguns 24 horas por dia, por isso que eu já tenho até um computador específico para deixar eles trabalhando lá. Não é o detalhe agora, é só para explicar que isso também faz parte de renda ativa. Faustes. A grande maioria das Faustes também é renda ativa. Algumas eu acho até um absurdo, depois vou fazer um outro vídeo falando sobre isso, elas insistindo que você tem que clicar a cada 30 segundos para poder receber uma ninharia tão pequena, que só compensa quando as pessoas pegam e fazem de forma ilegal. A gente sabe que é ilegal ter 100 contas abertas para poder valer a pena, senão não compensa. Então, imagina uma Faust que a pessoa tem que clicar a cada 30 segundos para receber no final de um mês 20 centavos. Gente, por favor, né? Tem outros sites que pagam 20 centavos, clicou, recebe ali e acabou. Então assim, ó, Watch One, daí são os sites como se fosse um YouTube para poder assistir. Hoje em dia até o próprio YouTube tem a FRAC que está pagando. Eu tenho o link na descrição, eu já tenho vídeo falando sobre a FRAC. Tu começa a assistir todos os canais que estão relacionados com a FRAC, você vai ganhar Cripto FRAC de volta. Então tem vários canais aí que já estão interligados com esse sistema. Assim como tem Hideout, Loot TV e vários outros canais que, por tu deixar assistindo, eles te dão pontos e esses pontos podem ser convertidos em criptomoeda ou dólar, depende do site que você estiver conectado. Então, acredito que tenha explicado o básico, claro, né, pessoal, sobre isso. E renda passiva. O que seria renda passiva? Aqui tem vários. Eu botei o dinheirinho aqui no meio e ao redor começamos com o Lend. O que é o Lend? Lend é um dinheiro que tu deixa lá simplesmente para emprestar, como se fosse um empréstimo. Para quem não conhece, tem várias, a Curve, a Aave, tem várias corretoras descentralizadas. Tem várias corretoras descentralizadas que trabalham com esse sistema. Você deixa um valor lá, ela te devolve 50%, 60% do valor, tu tem que devolver aquele valor que tu pegou emprestado para pegar o teu montante.
O detalhe importante é que se deixou em Ethereum, digamos que tu deixou $500 em Ethereum, e esse Ethereum começa a subir a valer 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 dólares, os $500, que agora vai ter 4.000, tu vai lá e devolve os 500 para essa lending e pega teu Ethereum de volta. Então você deixou lá. É claro que pode acontecer o contrário, o mercado todo cair e você ser liquidado e perder. E assim como você pode também simplesmente deixar quieto ali porque tu fez uma negociação maior com aquele dinheiro, rendeu muito mais, então tu nem te preocupa com aquilo. Mas se subir você vai ter lucro, se cair você tem que sair de lá o quanto antes, senão sai no prejuízo. Esse é o lending. Então quem faz lending está cedendo o dinheiro para a pessoa. Então quem faz lending não sai no prejuízo, tá? Sempre vai estar ganhando de uma forma ou de outra. E tem várias formas de lending, que lending quer dizer empréstimo, né? Emprestar. Os miners, eu botei miners em inglês, mas são as mineração, né, pessoal? É uma renda passiva. Mineração tanto em nuvem, que tem algumas que dá para fazer, por exemplo, a Dogecoin e tudo mais, tu consegue fazer algumas minerações, e como tem as de placa e tudo mais, que daí já não é o meu foco, não procuro, não trabalho com mineração de placa, né, mas também tem uma forma de renda passiva, porque depois que tu deixa tudo trabalhando certinho, tu vai de vez em quando fazendo a manutenção dessa mineração, 24 horas trabalhando nas máquinas, né? É claro que aqui tem a barreira da luz também. Tem que saber qual cripto minera melhor, senão tu vai gastar mais luz do que ganhar dinheiro. Pools V3. Hoje eu falo sobre V3, mas tem ainda a V2, daqui a um pouco vai surgir a V4, e daí tem vários nomes, eu não vou nem comentar agora sobre isso, mas essas pools, o interessante é a pessoa deixar um range, que antigamente não tinha essa história de range, hoje tem o máximo que ela pode atingir e o mínimo que ela pode atingir para manter ela num valor em que oscile tanto para cima ou para baixo e tu continua ganhando taxas. Stake é diferente, o stake, tu deixa a moeda em algum local, com uma porcentagem mais baixa, mas não tem o que se preocupar. É claro que vai ter a volatilidade da moeda, mas fora isso, tu não vai ganhar taxa, não, tu vai ganhar por ter deixado as tuas criptos em stake. Então tem vários sites, normalmente os sites donos, as redes têm o seu próprio site, Polkadot, Ada Cardano, Solana, e todas elas pagam um valor de stake, algumas um pouco mais, outras um pouco menos, e elas pagam para a pessoa deixar suas criptomoedas em stake lá, tá bom? Por que o Bitcoin não faz isso? Porque ele é Proof of Work. Normalmente, quando a moeda é Proof of Work, ou seja, prova de trabalho, precisa ter mineração com placas, etc, etc, aí não tem esses stakes. Aqui normalmente é para tu deixa presa a moeda lá e tu vai receber algum valor. Então varia, né, gente? Tem 4%, 5%, 2% ao ano para deixar lá. Então tem gente que acha interessante, o cara tá cheio da grana, larga lá e tá ajudando a rede a manter mais forte. Então tem esse detalhe. Então se você tem 100, 200 reais, não perca tempo querendo deixar em stake nas redes, porque não vai fazer diferença alguma. Essa é a realidade. Se numa hora tu deixa stake num projeto de 100, de um ano, que só pode sacar daqui a um ano, e tu não só tem aquele dinheiro, a moeda super valoriza e tu quer vender e não consegue, depois ela desvaloriza. Isso eu vi em 2021, muita gente travando dinheiro. Em novembro de 2021 a moeda explodiu, não podia sacar, ela caiu tudo, agora está quase a zero e pode sacar. Então tem esse detalhe, se tu não tem condições financeiras para poder deixar um bom valor, não te mete nesse tipo de stake, tá? Só no que tu é liberado, sacar e depositar e sacar quando quiser. Farms, qual a diferença de farms para o stake? Farms, tu faz duas vendas, tu faz duas transações, tu simplesmente monta primeiro tu monta um LP, que chama-se Liquid Pool. Tu vai pegar uma moeda, digamos Ethereum, com Matic, eu vou falar das duas que a gente já conhece. Matic e Ethereum, junto, vai sair uma terceira moeda chamada LP Matic, só um exemplo, não precisa ser exatamente esse nome. E essa LP é ela que vai ser colocada dentro do farm. Então tu continua com as moedas lá dentro, tudo certinho, quando for desfazer, vai desfazer esse farm do LP token e ele vai estar rendendo aqui. Vai estar rendendo um valor, aí varia de 10%, 100%, 250%, 300% ao ano. Eu já vi várias aí, eu já entrei em várias aí pagando 300% ao ano. Tem um detalhe importante sobre isso. Quando tu entra nos 300%, tu pode terminar dali um ano com 30%, porque quanto mais valor vai entrando, menos o ganho.
Então isso aqui é interessante aqui. Normalmente stake se mantém valor, os farms eles variam conforme vai aumentando o número de pessoas entrando. Ah, então é bom que não entre tanto? Não necessariamente, porque se não entrar muita gente também não vai ter dinheiro para te pagar. E esse aqui, os farms, eles vivem justamente do giro, né? Não é, tem que ter mais gente entrando. Não, alguns podem dizer, ah, mas então é uma pirâmide também? Não necessariamente, é uma pirâmide financeira, mas não é uma pirâmide de golpe. Ou seja, precisa de ter mais pessoas entrando para que continue o ciclo funcionando. Referral. Por que o referral eu coloquei no renda passiva? Vou dar um exemplo. Esse vídeo que eu fiz sobre o Upland, a galera vai gostar tanto, vão começar a entrar no link. Daqui a um ano, esse vídeo vai continuar funcionando, meu link vai continuar funcionando, eu não fiz mais nada com ele e as pessoas entram pelo link. Automaticamente, qualquer comissão da primeira compra que a pessoa fizer, ela vai receber o bônus dela e eu vou receber uma comissãozinha, sem nem mais tocar no vídeo, sem mais tocar no link nem nada. Então, referral funciona. É claro, para projetos bons, consolidados, né? Então, se o referral tiver uma boa comissão e tu dedicar para fazer um vídeo legal, como eu estou fazendo, um trabalho bem feito, vai ser muito bem utilizado. Lembrando que esse vídeo não vai ter referral nenhum, mas vai estar cheio de links de todas as coisas que eu estou comentando com vocês, tá bom? Airdrop. Eu coloquei como renda passiva por um simples motivo. Tem airdrops que a pessoa vai ter que fazer praticamente tudo isso aqui. Fazer um pouquinho de pool, deixar em alguma coisa em stake, participar de alguma rede de testnet, vai fazer algum farm, e aí automaticamente por estar fazendo esse trabalho aqui, o airdrop com certeza vai te dar uma renda passiva, que a diferença, tem um detalhe muito importante sobre o airdrop, ele não tem valor nenhum, normalmente ele não tem valor. E aí a promessa de que vá valorizar alguma coisa. Para quem não sabe, a Arbitrum foi a última que pagou super bem. Teve gente pegando ali $20 mil. Dá uma renda passiva instantânea, mas ele existe uma certa promessa de que a pessoa vai fazer um trabalho com ele. Uma das redes que eu estou mais forte em relação a airdrop é na Venom. Tem mais atividades, tudo mais, já fiz vídeos sobre ela, tem um monte de coisa. Toda hora a gente está colhendo moedinhas, tudo não tem valor nenhum até agora. Porém, quando ela estourar, se estourar, todo mundo que entrou vai se dar muito bem. Não pensamos em ficar milionário, mas dá para botar um dinheiro no bolso. Marketing maker, ou fazedor de mercado, né? Aqui a pessoa é quase que como se fosse um land, só que a diferença é que ele tem muita grana. Isso aqui é para quem tem 50 mil, 100 mil reais ou 100 mil dólares e larga num local, num projeto, num site, numa corretora descentralizada e deixa a galera usando o dinheiro. Ele vai estar ganhando nas taxas e nem se preocupa. Não monta range nem nada. Ele tem uma diferença aqui no Market Maker para fazer pool V3, tá bom? O que mais? Eu acredito, pessoal, que esse aqui é um basicão. Então, assim, se você não conhece nada de mercado de criptomoeda, comece a assistir minhas playlists que eu vou fazer. Eu tenho a playlist do CoinMarketCap, que vai ter mais vídeos daqui em diante, tá? Então, o CoinMarketCap vai ser fantástico para você conhecer mais sobre criptomoedas. Eu percebi que as pessoas não têm esse costume e normalmente lê, então pior ainda. Então, fazendo um vídeo, como se fosse um podcast, talvez as pessoas se interessem mais. Espero que tenha gostado desse vídeo aí. Lembra de deixar o like aí, isso é muito importante. Comentar, então, nem se fala. Pessoal, você não tem noção de como o YouTube ajuda a distribuir depois que a pessoa faz o comentário do vídeo, tá bom? E nos vemos na próxima. Agradeço de coração pela tua atenção. Até mais.